Saudações a todos os inscritos do canal O Bárbaro Esclarecido. Hoje nós vamos falar sobre a primeira contracultura do Brasil, as maltas de capoeira. Quando eu fui estudar sobre qual teria sido a primeira contracultura do Brasil, eu estava em dúvida se a primeira teria sido a geração ultrarromântica, o mal do século, um movimento literário que gerou uma cultura própria, gerou toda uma forma de vida própria, ou se teriam sido as maltas de capoeira. E as maltas de capoeira são bem mais antigas. Entrei com um vídeo com uma ladainha do mestre Lua Rasta, cantada pelo mestre Lua Rasta, um grande mestre de capoeira. Eu tive o prazer, a honra de conhecer pessoalmente, de assistir uma palestra dele. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito interessante e que está totalmente de acordo com a proposta do Bárbaro Esclarecido, que é tratar sobre contracultura, principalmente. Hoje nós vamos falar sobre algo que vai surgir basicamente em 1828, no contexto da Guerra dos Mercenários, Revolta dos Mercenários. Ambos os nomes são corretos, ambas as formas são corretas. E o contexto histórico ali é o seguinte: primeiro reinado, Dom Pedro I recrutou vários batalhões de mercenários alemães e irlandeses para atuarem na Guerra da Cisplatina. E não se sabe exatamente por quê, se foi por falta de pagamento, se foi devido a uma revolta por castigos físicos, se foi um plano em conjunto com a Argentina, que na época disputava interesses com o Brasil. O que se sabe é que alguns batalhões alemães e irlandeses se revoltaram e começaram a depredar o Rio de Janeiro e marchar rumo ao Palácio do Governo, a sede do governo na época. E nesse processo, alguns senhores de escravos que sabiam que seus escravos praticavam capoeira, e era algo que eles reprimiam, obviamente, porque era um perigo para eles. Esses senhores liberaram seus escravos para que se inscrevessem a lutar contra os mercenários revoltados. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Claro, haviam negros livres e mulatos que também praticavam a capoeira, porque a capoeira é uma arte que ela vai surgir basicamente na Bahia. A capoeira ela já tem registros desde o tempo do Brasil colonial. Ela vai surgir derivada de um jogo chamado engolo, que era um jogo praticado em algumas regiões da África e que era usado como forma de solucionar algumas disputas e também como rito de iniciação. Era chamado Jogo da Zebra, que era um jogo em que dois jovens se desafiavam e, simulando o movimento da zebra, eles disputavam alguma coisa, geralmente uma mulher, e o primeiro que fosse nocauteado com um chute, ele perdia o combate. Quando esses escravos chegam no Brasil, eles vão tomar contato com outros negros de outros lugares da África, que tinham suas próprias artes marciais. Eles vão tomar contato com portugueses do Minho, que eram muito habilidosos no jogo do pau, por exemplo, que é um jogo muito popular em Portugal, que é uma luta usando-se de bastões. Eles vão tomar contato com índios, que praticavam artes como o chondaro, que é uma arte guarani, que se diz que ela é capaz de dar agilidade ao seu praticante para se esquivar de uma flecha. Basicamente, a capoeira, diferente do que dizem algumas fontes, ela não é uma arte africana, ela é uma arte legitimamente brasileira, com diversos elementos, é uma arte nacional, criada no Brasil. E na revolta dos mercenários, basicamente esses capoeiras eles vão ajudar a reprimir. E vai funcionar de grande valia. Posteriormente, o submundo do Rio de Janeiro vai se ver infestado de capoeiristas. Na época do Segundo Reinado, vai haver o auge dos capoeiras. O auge das maltas, que vai ter uma estética própria, que vai ter uma cultura própria, que vai ter seus territórios, que vai ter os seus costumes, que vai ter tudo o que caracteriza uma contracultura. A começar que eles eram homens da noite. Eles eram todos homens da noite. Eles viviam entre os poetas, os estudantes, as prostitutas, os cafetões, os valentões. Eles tinham seus próprios territórios. Eles tinham sua própria indumentária. A indumentária basicamente consistia em terno branco, calça estilo pantalona, com a boca larga, um lenço no pescoço para proteger de navalha, chapéu de lado, com as abas para baixo, uma fita no chapéu que indicava a qual malta ou capoeira pertencia, e armas. Vários tipos de armas.
A principal das armas era a navalha. Os capoeiras aprenderam com os lisboetas, os portugueses pobres que viviam na noite carioca. Eles aprenderam o uso da navalha de barbeiro. Havia então uma grande predileção pela navalha. Havia também outra arma de muito uso, que era a bengala. Se dizia que com um golpe de bengala o cidadão desmaia, com 2 golpes de bengala é morte na certa. Havia diversos tipos, às vezes o próprio berimbau era usado como arma. Para quem já treinou capoeira, tem algum contato com a capoeira, sabe que, por exemplo, o Pastinha fala em um depoimento que era muito comum se colocar navalhas dos 2 lados do berimbau. O arame do berimbau era utilizado como uma forma de se defender de um golpe de faca. Então, era uma cultura riquíssima. Havia a própria música, porque os mesmos grupos que eram da capoeira eram envolvidos com outra cultura também reprimida e marginalizada, o samba. Basicamente, no auge das maltas cariocas, das maltas de capoeira, 2 maltas vão ser as mais famosas. E as 2 têm envolvimento político. Existia a malta dos Nagoas e a malta dos Guaiamuns. Os Guaiamuns, eles eram basicamente todos negros, ligados ao espírito monarquista, ligados ao Partido Conservador, de uma tradição africana muito forte, e que posteriormente vão participar da Guarda Negra, que já foi mencionada aqui no canal. Os Nagoas, eles eram um grupo intimamente ligado aos estudantes, constado em sua maioria por mulatos e com uma certa participação de brancos. As maltas, elas acostumavam-se a encontrar e se defrontar em combates em que um campeão de um lado encarava um campeão do outro lado. Eles se encontravam nas feiras, eles se encontravam nas praças, eles se encontravam em vários lugares. Os Guaiamuns, eles costumeiramente ficavam na região conhecida como Cidade Velha. E os Nagoas, eles ficavam na região conhecida como Cidade Nova, no centro da cidade. Então você entende aqui que existe toda uma separação social, territorial, que era defendido pelas maltas. Elas atuavam realmente como uma gangue moderna. Elas tinham seu palavreado próprio, elas tinham seus costumes, elas tinham suas senhas, elas tinham os seus ritos de iniciação, elas tinham a sua música, elas tinham sua própria indumentária pela qual se reconheciam. E nada se difere de uma gangue punk, de uma gangue de headbangers, de um motoclube ou de um grupo de rappers. Nós vemos que, como dizia o Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. As maltas de capoeira vão dar origem a tudo que se tornou depois da malandragem, o típico malandro carioca. A capoeira, ela chega no Rio de Janeiro através da Bahia. O grande forte da capoeira sempre foi a Bahia. E houve uma grande influência da cultura baiana na cultura carioca. Isso pode ser visto, por exemplo, na ala das baianas, que se tornou algo obrigatório nas escolas de samba. Porque o tráfico de escravos geralmente vinha da Bahia. E ele vai trafegar da Bahia para o Rio de Janeiro. E os escravos que chegavam da Bahia para o Rio de Janeiro, eles já tinham seus próprios costumes, eles já tinham desenvolvido uma cultura própria. E eles proliferavam isso pelas ruas do Rio de Janeiro, pela noite carioca. Então, a partir do momento da revolta dos marinheiros, da revolta dos mercenários, me desculpem, em 1828, até a proibição da capoeira, em 1890, que foi a proibição legal, só veio depois do golpe republicano a proibição da capoeira, e uma repressão institucionalizada. Antes, a capoeira era reprimida nas senzalas, mas ela abundava no submundo, na boemia. Depois, a capoeira passa a ser crime. E ela passa por uma dura repressão que vai envolver, por exemplo, o que se diz do teste do limão, que era um costume da polícia de colocar um limão dentro da calça, e se o limão saísse pela boca da calça, sabia-se que era capoeira, porque só os capoeiros usavam a calça de pernas longas, de boca longa, larga. E esse era um dos costumes que se tinha. E desde 1890 vai-se ter uma lei proibindo a prática de capoeira, com o agravante se pertencesse a alguma malta. Inclusive, vou ler aqui algum trecho dessa lei para todos terem uma noção de qual... Todos teriam uma noção aqui do que ela versava.
Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13 dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação capoeiragem. Andar em carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incluindo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. A penalidade é do artigo 96. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer ao capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá pena em dobro. Artigo 403. No caso de reincidência, será aplicada ao capoeira o grau máximo a pena do artigo 400, com a pena de 1 a 3 anos. Parágrafo único. Se for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a pena. Artigo 404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar homicídio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou a segurança pública, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes. Realmente, era uma perseguição dura. Porém, isso não impediu, por exemplo, que o Wilson Batista cantasse Meu Chapéu de Lado, Tamanco Arrastando, Lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. Realmente a capoeira era ligada à vadiagem, à marginalidade e à boemia. Havia, por exemplo, o toque de cavalaria, que era um toque pelo qual se anunciava através do birimbau a chegada da polícia. Existem muitos costumes. A capoeira é riquíssima, uma arte marcial totalmente brasileira e que do Brasil saiu para mais de 120 países no mundo, se desenvolveu em diversos estilos, em diversas tradições, desde o estilo da capoeira antiga de Angola, que tem seu nome muito relacionado ao mestre Pastinha e a diversos outros mestres, Canjiquinha e muitos outros, ainda muitos mestres vivos de capoeira antiga de Angola, como o próprio mestre Lua Rasta aqui mencionado, mestre Lavo Perry, mestre Louva a Deus e tantos outros. E a capoeira regional também de Bimba, que também produziu tantos mestres grandes, tantos mestres tão importantes, que levou a capoeira para até Getúlio Vargas e que foi um dos grandes responsáveis pela descriminalização da capoeira. E dessa forma, nós podemos dizer que a primeira cultura, propriamente dita, contracultura no Brasil, foram as maltas de capoeira. Influenciaram o samba, influenciaram toda a boemia carioca, influenciaram toda a cultura nacional de certa forma. E é tão pouco conhecido. É uma história, é um grupo, digamos assim, uma cultura tão pouco conhecida pelo brasileiro. O Brasil não conhece o Brasil. Infelizmente, o Brasil não conhece sua história, suas raízes, suas origens, suas tradições. Esse vídeo eu não quero deixar ele muito longo. Quero falar apenas aqui por cima sobre as maltas. Quem quiser saber mais sobre a capoeira em si, tem muitos vídeos, muitos filmes para se estudar. Tem aí os vídeos, o filme Bimba, a Capoeira Iluminada, completo no YouTube. Um filme excelente, maravilhoso. Tem filme sobre o Mestre Pastinha. Tem filme sobre Besouro, Cordão de Ouro, uma figura lendária. Sugiro que pesquisem, que procurem, que valorizem essa cultura. E para quem tem o interesse em sugerir um tema para o canal, fique à vontade. Peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, curtam, compartilhem, comentem com sugestões. O YouTube ele não tem noticiado. Tá difícil hoje o YouTube notificar sobre canais pequenos como o meu. E eu tento aqui sempre trazer um conteúdo de alguma curiosidade sobre contracultura, sobre as coisas que têm acontecido, sobre história de movimentos e coisas que pouco se fala. E é com isso que eu quero cumprimentar a todos, desejar a todos que tenham aí uma boa semana. Provavelmente essa semana não será lançado um novo vídeo. Na semana que vem estarei com meu amigo André, o Bicho Solto, pré-candidato a vereador em São Paulo, numa live pelo Instagram. Lançaremos ainda em breve o Instagram da Bárbaro Esclarecido também, para fazer as lives aí em colaboração com nossos amigos. Peço a todos que procurem. Logo esse Instagram vai estar no ar. Assim que for, estaremos anunciando. E é isso. Muito obrigado a todos. Curtam a página, leiam nossos textos.
estamos aí com uma ideia. O Bárbaro Esclarecido não é apenas um canal, não é apenas uma página, é uma ideia. Uma ideia de se entender o que é a revolta inerente contra o sistema em si. É isso, muito obrigado a todos, abraço, tamo junto.